ok? Se me dá 6 números, ou melhor, se me dá 6 objetos que assumem certos valores, você está me dando uma transformação de Lorentz. Se esses mesmos 6 objetos assumirem valores diferentes, está falando de outra transformação de Lorentz. Mas o fato, eu só preciso de 6 parâmetros independentes para caracterizá-lo. A condição de determinante de lambda ser igual a mais ou menos 1 não impõe outro vínculo? Porque eu lembro que na aula do semestre passado do Tião, ele usou essa condição fez esse mesmo raciocínio para o SU3 e determinante de lambda também colocava mais um vínculo. Por que nesse caso não... Na verdade, eu já estou contando determinante de lambda, eu estou tirando tudo dessa equação aqui. Ok? Estou tirando tudo dessa equação. Que talvez o Tião tenha feito, ele seja falado do 1, 3 e depois colocar o S e o 3 com determinante igual a mais 1 com condição adicional. Mas aqui, note, esquece que a gente terminou, que a gente conseguiu obter esse fato. Finge que isso não foi revelado até agora. Tá ok? Eu tenho esse conjunto de equações e o que a gente está vendo que são 10 equações. Essas 10 equações aqui, colocadas de alguma maneira esperta, elas acabam definindo o determinante como mais ou menos 1. Isso aqui não é uma condição a mais. Isso aqui sai da mesma equação matricial que só produz 10 equações independentes. Então aqui não é mais. Apenas aqui, apenas contar quantas equações tem, não te dão isso aqui de uma maneira explícita. Tem mais vínculo que vai aparecer aqui. Eu vou, por exemplo, fazer uma afirmação, que é crucial para fazer os conjuntos que não são conexos, os pedaços desse grupo que não são conexos. Eu vou também achar uma consideração a respeito da componente 00. Ok? E você poderia dizer, isso que você vai achar, a condição que você vai achar para isso também não é um outro vínculo? Tá certo? Não, não é. É apenas uma maneira de tirar daqui uma condição sobre isso, daqui a gente tirou isso. É uma maneira, digamos, esperta de trabalhar essas 10 equações e descobrir essas características. Esse lambda 00 a gente vai ver já, ele não pode valer qualquer coisa, senão isso aqui não é verdade. Ok? A componente 00 mesmo, é uma matriz 4x4, né? Então essa aqui é 00, essa é 01, essa é 02, essa é 03, essa aqui é 10, 11, 12. Essa componentezinha aqui, ó, lá no alto, lá no ângulo, ela tem uma restrição forte, que tem uma interpretação física muito forte também, associada à noção de causalidade. Ok? Você poderia, numa primeira imagem, dizer, o Álvaro vai escrever outro vínculo aí, uma condição sobre esse cara. Então, é mais um vínculo, não é. É apenas uma maneira esperta, como isso aqui foi, não minha, acho que fez isso, de detectar entre essas 10 equações essas consequências que estão aparecendo ali. Mas não tem mais nada, são 10 equações. Tá? Não é um vínculo a mais. O que provavelmente o Tião fez é que ele tirou os vínculos que havia, ser unitário, etc., ele tirou de uma equação. Sem falar que o determinante é especificamente mais 1, deixando mais 1 ou menos 1, por exemplo. Ok? Aí depois, o mais 1, menos 1, o mais i, menos i, o que fosse. Aí depois ele falou, não, eu estou falando de transformações especiais, então tive mais 1. Aí é um vínculo a mais. Eu lembro que tinha um argumento com determinante também para remover um vínculo, mas eu vou ver. Mas deve ser isso, ele partiu de afirmações em que ele provavelmente devia estar falando do grupo U, grupo unitário, simplesmente, e depois ele acrescentou que não, o grupo unitário é determinante mais 1, o grupo unitário não tem que ter, as transformações do grupo unitário não tem que ter determinante necessariamente mais 1. Aí ele fixou, não, eu quero mais 1. Justamente para ser conexo à identidade. A identidade tem determinante mais 1, evidentemente, né? Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, se você quiser fazer transformações infinitesimais e investigar a álgebra do grupo, Tião deve ter falado sobre isso, ou seja, investigar a vizinhança da identidade, você tem que se restringir a quem pode estar na vizinhança da identidade, a quem é conexo à identidade. Se a identidade tem determinante mais 1, quem está perto da identidade, perto no sentido de vizinhança mesmo, topológico, quem você pode chegar na identidade ou partir da identidade para ele com transformações infinitesimais sucessivas, é alguém que tem que ter determinante mais 1 também. Tá? Então ele especializa, aí realmente é um vínculo a mais. Aqui não, aqui inclusive não é só mais 1, pode ser menos 1 também. Eu não estou fixando que seja mais 1, vou fixar já, não estou fazendo isso por enquanto, mas esses caras já saem disso daqui. Tá? Eu não estou partindo de mais nada, já saem disso daqui. Acho que na questão do lado do Tião não tinha métrica envolvida também. Pois é. Então as transformações eram transformações que você tinha entre vetores mesmo lá, e você queria, era uma matriz que tinha 9 elementos, para memória, matriz 3x3, e aí você tinha o requerimento do traço e do determinante C1. Na verdade, o traço nos geradores. Né?
A unitária, ela é a versão complexa, eu vou dizer isso de a câmera, porque o matemático vai me matar. Mas eu não estou brincando. A unitária é a versão complexa da ortogonal, não é isso? Assim como a hermitiana é a versão complexa da simétrica, não é isso? Além da simetria, você coloca uma conjugação complexa no caso da hermitiana. Né? E a unitária, você não é inversa simplesmente, não é simplesmente a transposta. Você fazer a transposta conjugada, não é isso? Então é essa versão aí. Então, na verdade, esse grupo aqui, eu já tinha colocado isso para você, esse grupo aqui ele é um grupo pseudo-ortogonal. Né? Essa relação, como ele falou da métrica, é quase lambda transposta a lambda igual a 1. É quase isso. Se fosse isso, era ortogonal. Ok? Ou seja, é a ortogonalidade que você consegue nesse espaço. Tem uma métrica que não é a métrica euclidiana, não é a identidade. Ok? Então, aqui, por isso, o determinante já é mais ou menos 1. A mesma coisa, se eu trabalhar com transformações agora assim, ortogonais, onde a métrica é a identidade, uma transformação ortogonal ainda tem a liberdade de determinante mais ou menos 1. Não é isso? Ortogonal simplesmente preserva lá o tamanho do vetor. Eu posso preservar o tamanho do vetor com uma transformação de determinante também. Tá, ok? Mas a gente costuma trabalhar com SO3, não é isso? Com SO2. Não do A3 com A2. Então, se você fala só da ortogonalidade, não aparece a requisição de determinante mais 1. Não, mas eu quero mais 1, eu quero conexão de identidade, eu vínculo a mais. Tá certo? Aqui também aparece mais ou menos 1. Se eu escolher mais 1, aí eu estou fechando. Eu estou realmente pegando uma classe especial. Isso aqui, recapitulando, são 10 equações dá 10 vínculos. Depois, como é que vai para 6 independente? Ué, porque tinha 16 originalmente. Essa matriz era uma matriz 4x4, não é isso? 4? Então ela tinha 16 elementos. Sim. Em tese, você está livre para escolher o que eles valem. Mas eu tenho 10 equações de vínculo aqui, então só sobram 6 efetivamente independentes. Tá certo? Os outros 10 são determinados em função desses 6 vezes. São 10, 16 menos 10, Exatamente. É o número de elementos independentes. Você poderia, por exemplo, quando você o lambda faz a transformação do sistema de coordenada, você poderia, por exemplo, já suspeitar disso considerando que 3 parâmetros são as 3 componentes da velocidade e 3 seriam os 3 ângulos? É porque a gente já sabe disso, mas você tem razão. Né? Quer dizer, o que pode ser que sobra, né? Tem um pouquinho mais coisa aí. Aí você está falando isso, já vai partir o determinante mais 1. Mas, de fato, você poderia intuir isso. Eu não deveria ter uma mudança da lei do eletromagnetismo, porque esse observador resolveu rodar os eixos, então teria 3 ângulos aí, isso deveria estar aí dentro. Está, de fato. Não é óbvio agora, tá certo? Porque a gente, no fundo, já viu isso, né? A gente já viu a relatividade, de alguma maneira. Além de, se eu tenho um movimento relativo com velocidade constante, sim, mas a velocidade constante no espaço, o setor espacial ainda é tridimensional, tem 3 graus de liberdade. Então, seria, digamos, a componente Vx, Vy e Vz dessa velocidade relativa constante aí. 3 parâmetros. Mais 3 ângulos de Euler, para eu poder girar os meus eixos, eles não têm que ser paralelos, 6 parâmetros independentes. É uma boa aposta. Ok? É uma boa aposta. Mas nesse formalismo, por enquanto, não está claro, tá? Que seriam esses os 6 parâmetros. Mas sim, tá certo? A ideia está correta. A gente já pode intuir por aí. Tá? Enfim, sobraram esses 6 parâmetros e agora eu quero falar do lambda 00, finalmente. Então, se a gente pegar essa equação aqui, ó, então olha só, não é novidade. Eu vou pegar uma dessas. Tá certo? Não é um vírgula mais. Essas 4 equações em que esses índices se repetiam, eu vou pegar especificamente que esse índice é 0 e esse também. A eta 0, 0. Ok? Então isso vai ficar lambda mi 0, eta mi mi, lambda mi 0 igual a eta 0, 0. Essa especificamente. Certo? Então não é uma novidade, estou tirando daquelas ali. Isso aqui dá 1, é isso? E agora essa soma como é que é? Bom, esse cara é igual a esse. Então, por exemplo, se eu assumir o μ como valendo 0, olha a cadeia de avalanche de consequências aqui. Se eu assumir esse cara como valendo 0, aqui tem uma soma em μ e uma soma em I, né? Desse índice nesse índice que está aqui implícito. Então vamos começar essa soma admitindo esse cara como valendo 0. Bom, esse aqui também, é o mesmo índice. Então, se esse vale 0, esse vale 0. Agora, isso daqui é uma métrica diagonal, ou seja, se esse vale 0, esse também vale 0. Agora, se esse vale 0 e esse aqui é o mesmo índice, esse também vale 0. É claro, avalanche. Ok?
Então, o primeiro termo é lambda 0, 0, eta 0, 0, lambda 0, 0. Mais, eu posso admitir esse cara com valendo 1, ou valendo 2, ou valendo 3. Mas aí esse cara também vale 1, ou vale 2, ou vale 3. E como isso é diagonal, esse cara tem que repetir esse. E como esse índice é o mesmo desse, esse cara tem que repetir esse. Então o que você vai aparecer é um somatório I variando de 1 até 3, para cada caso, de lambda I 0, eta I, lambda I 0 de novo. Então vai aparecer esse cara ao quadrado. E como eta 1, ou eta 2, 2, ou eta 3, 3, todos eles são negativos, valem menos 1. Operação de menos 1. Está claro ou não? Ou está muito complicado? Vocês protestam, tá certo? Porque eu tenho que tomar medida justamente de quão rápido eu posso ir essa brincadeira de índices. Tá? Mais uma vez, olha só, isso aqui é uma soma em mim. Então, começa a soma atribuindo a esse cara o valor 0. Se esse é 0 daqui, esse também é 0 porque é o mesmo índice. É uma matriz diagonal, então esse cara tem que ser 0, você não vai contar nada, vai matar a parcela que eu estou calculando. E se esse aqui é 0, esse aqui tem que ser 0 também porque é o mesmo índice. Então vai ficar lambda 0, 0 vezes lambda 0, 0 vezes o eta 0, 0. Aqui vai ficar a mesma coisa, tá? Lambda 1, 0, eta 1, 1, lambda 1, 0. Tá claro? Quando esse cara for 1. E se esse cara for 1, esse cara também é 1 porque é o mesmo índice. Esse cara é diagonal. Se você botou 1 aqui, o único jeito de não zerar é ser 1 aqui também. E depois esse cara, o mesmo índice é 1 também. Então vai ficar lambda 1, 0, lambda 1, 0 vezes eta 1. Lambda 1, 0 ao quadrado vezes eta 1, que é menos 1. A mesma coisa para o 2, né? Lambda 2 é, se esse é 2, esse é 2, porque é o mesmo índice. Mas se esse é 2, esse é 2, porque isso é diagonal, senão vai dar 0. E se esse é 2, então esse é 2 também. Então vai ficar lambda 2, 0 ao quadrado vezes eta 2, 2, que é menos 1. Certo? Então isso aqui completa o que está escrito aqui, é a soma completa, são todas as possibilidades. Então olha só, esse cara vale mais 1, a gente já sabe. Então lambda 0, 0 ao quadrado, ele é 1 mais o somatório de variante de 1 até 3 de lambda I 0 ao quadrado. Está aqui o que você queria. Aqui o que? Ok? Então, olha só, isso é uma soma de quadrados, os elementos desse grupo são reais. Eu estou trabalhando, mapeando espaços de coordenadas que, em tese, são quantidades mensuráveis fisicamente, então são reais. Eu posso terminar, começar no referencial que eu tenho CT, X, Y e Z, faço uma transformação aqui que tem um elemento complexo, chega aqui é um IX, ou seja, X' é um IX, ou seja, não é mais mensurável. Estou falando de coordenadas do espaço externo, mensuráveis, posso botar uma regra. Esse cara é real. Então esse número daqui, ó, esse número que apareceu aqui, ó, é necessariamente, o quadrado dele é maior ou igual a 1. É 1 mais alguma coisa. Então isso é maior ou igual a 1. Mas se lambda 0, 0 ao quadrado é maior ou igual a 1, só tem duas hipóteses. Ou lambda 0, 0 é maior do que 1, ou lambda 0, 0 é menor do que menos 1. Tá certo? Para que o seu quadrado possa ser sempre maior do que 1. Tá? Então a conclusão que se chega é que lambda 0, 0, esse cara, ou ele é maior ou igual a mais 1, ou outra folha, ele é menor ou igual que menos 1. Ok? E ainda tem a questão do determinante. Então agora a gente vai separar o grupo de Lorentz em 4 pedaços, de acordo com esses critérios que apareceram aí. São 4 pedaços. Eu separo, faço alguns comentários, eu vou olhar ali o que dá para a gente fechar num tempo. Ok? Os 4 pedaços são assim, ó. Eu posso, no sinal do lambda 0, 0, se é menor ou igual a menos 1, etc. E o determinante do lambda. Tá certo? De acordo com isso. Então, por exemplo, vou fazer uma tabelinha aqui. Tá. Determinante pode ser mais 1. O lambda 0, 0 pode ser maior ou igual a 1. O determinante pode ser mais 1. O lambda 0, 0 sendo menor ou igual a menos 1. O determinante pode ser menos 1. O lambda 0, 0 sendo maior ou igual a 1. E o determinante pode ser menos 1. O lambda sendo 0 seja menor ou igual a menos 1. Então tem 4 possibilidades aqui. Acontece a igualdade, né? Que igualdade? É igual a 1 ou igual a menos 1. Caso não está. Pensei agora. Então aqui está pegando determinante mais 1, não, que é desconexo.
Então aqui tem a identidade, o outro não tem. Então já separou o espaço 2. E aí, o espaço 2, né? Não são conexos. Não dá para dividir um para o outro. E o outro seria então, estava pensando, só esse fato de não ser maior que 1 ou ser menor que 1. Isso não é só o fato de você escolher a métrica mais um, menos um, mais um, menos, e menos mais maior, né? Ou seja, escolher a métrica positivo no espaço e negativo. Não, se você inverter, você vai chegar na mesma condição. Vai chegar na mesma condição. Não vai fazer diferença não. Se você inverter, você chega na mesma condição. Porque olha só, são dois sinais. Se você escolher o eta 00 como sendo menos 1, quer dizer, o contrário do que a gente fez, aqui é menos. Mas em compensação com essa métrica, esses caras trocam isso não. E esse cara fica mais, se o setor espacial agora é positivo, esse cara fica mais. Não é uma consequência de eu ter duas escolhas para métrica. Não, não é isso. não é isso. Sabe, isso aqui é uma consequência. Não é isso. É intrínseco mesmo de Lorentz, não tem nada arbitrário. Ok? Olha só, 4 setores, e aí tem nomes para esses setores. Esse setor aqui, por exemplo, a gente vai representar assim, ó, sempre que o determinante for mais 1, a gente vai botar o sinal de mais embaixo. Setores, subconjuntos do conjunto que é o grupo de Lorentz. Agora, subconjuntos de um grupo não tem que ser subgrupos. A definição de um subgrupo é um pedaço do grupo, um subconjunto do grupo, que guardou a estrutura de grupo para ele também. Ou seja, desenhando, né? Está aqui o meu grupo de Lorentz. Eu vou pegar um pedaço aqui do grupo de Lorentz. Se esse pedaço eu pegar um elemento dele, ou seja, uma transformação de Lorentz, pegar uma outra transformação de Lorentz, e para quaisquer duas que eu tenho aqui, quando eu fizer a composição, faz uma depois a outra, o produto, cair numa terceira que está aqui dentro, então esse cara aqui é fechado. Porque não é obrigatório. Lembre-se, isso tem que ser verdade para o grupo de Lorentz, porque para esse espaço inteiro a gente já viu que isso vale. Se eu pegar uma transformação de Lorentz e compuser com outra, dá uma transformação de Lorentz, mas ela podia vir parar aqui. Qual é o problema? Ok? Então, se eu tiver uma mordida desse grupo, em que para quaisquer dois caras que eu pegue aqui, o produto também cai aqui dentro, então esse subconjunto sozinho já é fechado. Se além disso a identidade, claro, existe uma identidade aqui, a identidade morar aqui, oba, ele tem a identidade. Se além disso, para cada objetivo, cada transformação que eu pegar aqui, a inversa também está aqui dentro, oba, ele tem a inversa dentro, porque não tem que ter. Se esse cara está aqui, a inversa está em algum lugar do grupo, porque ele tem a inversa, mas poderia estar aqui. Ok? Mas se para todos os caras aqui a inversa estiver aqui dentro, e associativa a gente já sabe que vale, porque a gente está definindo o produto matricial, então esse cara aqui, que é um pedaço do grupo, ele sozinho também é um grupo. Ele tem as 4 condições. Então a gente chama esse pedaço de subgrupo. Ele manteve a estrutura de grupo, mesmo com um conjunto menor de elementos, tá certo? Em relação ao grupo completo. Ok? Então, será que algum desses pedaços aqui, algum desses setores, são 4 setores, será que algum deles, desses subconjuntos, é um subgrupo? Vamos ver, tá certo? Esse cara, assim, só a denominação, ele chama ele mais como o lambda 00 menor ou igual que menos 1, você coloca a seta para baixo, uma seta para baixo. Esse cara aqui, como isso é maior que uma seta para cima, mas o determinante é negativo. Esse cara aqui você coloca a seta para baixo e o determinante é negativo. E esse cara aqui você coloca o determinante positivo e a seta para cima. Seta para cima, lambda 00 maior ou igual a 1. Seta para baixo, lambda 00 menor ou igual que menos 1. Sinalzinho aqui é o sinalzinho do determinante, mais 1 com menos 1. Tá? O Tião gosta de uma brincadeira psicológica que eu fiz para separar esses caras aqui, mas enfim, eu não sei se eu falar isso na frente da câmera, mas enfim, a brincadeira é o seguinte: esses dois aqui são bipolares, porque esse é positivo, mas é para baixo, esse aqui é negativo, mas é para cima, esse cara é super deprimido, ele é negativo e é para baixo, e esse é eufórico, ele é positivo para cima. Tá? Então a gente tem esses 4 subconjuntos aí dentro do grupo de Lorentz. Agora olha só, para que eu seja, primeira condição que não é suficiente, mas é absolutamente necessária, para que um subconjunto desse, um desses 4 pedaços aí, dessas 4 mordidas aí, para que um desses 4 pedaços seja um subgrupo, a identidade tem que estar lá dentro. Pelo menos. Não é só isso, tem que ter a inversa lá dentro, tem que ser fechado lá dentro, mas a identidade tem que estar lá dentro. Mas muito bem, a identidade pode estar nesse setor aqui? Não. Por quê? O sinal do primeiro componente. A identidade é 1. Então o lambda 00 dela é mais 1. Então não pode estar aqui.
Tá certo? Também, obviamente, por esse mesmo argumento não pode estar aqui. Também não pode estar aqui, porque embora o lambda 00 dela funcione, o determinante da identidade é mais 1, não é menos 1. Então, esse pedaço e esse pedaço são subconjuntos, mas não tem a menor chance de formar um subgrupo. Ok? A identidade claramente não está aqui dentro. Ela tinha que estar em algum lugar também. Ela está lá no grupo de Lorentz, ela tem que estar em algum lugar. Ok? Então ela está aqui dentro. Tá? Então o que seria bom a gente mostrar, vou declarar aqui para vocês, mas adiantando a hora talvez não permita demonstrar, o que a gente deveria demonstrar é que esse setor aqui, que agora vai ganhar o nome de, porque tem determinante mais 1 próprio, e porque o lambda 00 é positivo ortócrono, então é aquilo que você queria saber, tá certo? Próprio ortócrono é esse setor aqui, do grupo de Lorentz, as transformações próprias e ortócronas, que é determinante mais 1. Então, a gente chama de grupo de Lorentz só essa parte, né? As outras... Não, tudo é grupo de Lorentz. Grupo de Lorentz são as matrizes que atendem isso aqui, ó. Tá certo? Agora, se você quiser um subgrupo dentro do grupo de Lorentz, aí o único que tem é esse aqui. Tá? O único subgrupo que tem porque os outros têm identidade. Exatamente. Tá ok? Então, essa chamada do ortócrono, na aula que vem vai ficar clara a razão de a gente chamar isso de ortócrono, né? Isso quer dizer mesmo tempo, mesma marcação temporal. A gente vai ver que se a gente pegar uma separação entre dois eventos, que a gente tinha desenhado aqui, tá certo? E se num referencial eu puder dizer que esse evento está conectado a esse, com emitir alguma coisa que se propagou com velocidade menor ou igual à da luz daqui até aqui, tá certo? Eu perguntar, o observador vê isso acontecer. Então o cara emitiu um sinal que chegou aqui com velocidade igual ou inferior à da luz. Ok? Aí tem um cara passando com velocidade constante. Ele, no referencial dele, ele vai medir essa propagação, eventualmente acontecendo em outro ritmo, etc. Mas a pergunta é, ele também vai achar que primeiro houve a emissão aqui e depois houve a detecção aqui? Ou seja, ele também vai achar que se fizer T menos T0, que é um ΔT, isso dá maior que zero? Se para um referencial isso dá maior que zero, ou seja, esse instante que aconteceu depois desse, então aqui é a emissão, aqui é a recepção. Esse é o nexo causal entre esses dois eventos. Será que um cara se movendo com velocidade constante com relação a ele também vê esse mesmo nexo causal ou vai achar o contrário? Vai achar que primeiro houve emissão aqui e depois a detecção aqui, ou seja, vai achar que essa conta aqui é negativa. Esse ΔT é negativo. Então a percepção de evolução temporal é invertida. Tá certo? O que a gente pode mostrar, e vai mostrar na próxima aula, é que se o lambda 00 for maior ou igual a 1, e esses dois eventos estiverem conectados por um sinal que anda com velocidade menor ou igual à da luz, não há possibilidade dessa reversão da evolução temporal. Ok? O cara vai ver, na pior das hipóteses, se você disse que primeiro foi isso, depois foi isso, esse cara que passa por velocidade constante com relação a você, e cujo dicionário, transformação de Lorentz, que você e ele, se dá com o lambda 00 maior ou igual a 1, esse cara, ou ele vê o evento na mesma hierarquia temporal que você viu, tá certo? Ou seja, tem a mesma relação de causa e efeito, ou no máximo ele considera esses eventos simultâneos. Mas ele não inverte. É uma conta. A gente faz essa conta na próxima aula. Portanto, ele se chama de ortócrono. Todo mundo que tem o lambda 00 maior ou igual a 1. Ou seja, ele não muda, ele segue o mesmo tempo, ele não muda a relação temporal. Ok? A gente faz essa conta é bonita. Ela é meio chatinha, porque envolve uma desigualdade de choque, mas é bonitinha para se fazer. Ok? Na próxima aula a gente faz. O que mais então? A gente teria que provar que isso aqui de fato é um subgrupo. Até agora eu só declarei a existência identitária. Ou seja, a gente teria que provar que se eu tiver uma matriz lambda 1 que pertence a esse espaço, e esse subgrupo, né, subconjunto por enquanto, e uma outra também pertence, eu teria que mostrar que lambda 1 e lambda 2 também pertencem. Se isso aqui por enquanto é uma dúvida, né? Pertence mesmo? Isso teria que ser demonstrado aí. Bom, o determinante é óbvio, né? Quer dizer, o que quer dizer pertencer isso daqui? Quer dizer ter lambda 00 maior ou igual a 1 e ter determinante igual a mais 1. Ok? Lambda 00 maior ou igual, determinante igual a mais 1 é mole, porque se esse cara tem determinante mais 1, esse cara tem determinante mais 1, determinante do produto é o produto determinante. É óbvio que é mais 1 também. Ok? Aliás, isso já desqualifica
o fechamento desses bichinhos aqui, né? Porque se eu pegar um cara determinante menos 1 e fizer o produto com cara determinante menos 1, isso vai dar um cara determinante mais 1, quer dizer, vai sair, já não é fechado. Esses dois aqui, além de não ter identidade, claramente não são fechados. Tá? Pouca conta, você descobre isso. Ok? Então, e o lambda 00 maior ou igual a 1? Aí essa é uma conta mais complicada, tá certo? Provar que isso é que lambda 1, lambda 2, 00, que vem a ser lambda 1, 0, mi, lambda 2, mi, 0. É isso, né? O elemento 00 da matriz produto, aqui eu estou fazendo um produto matricial. O primeiro índice que sobra aqui e o último índice que sobra aqui. Eu teria que mostrar que se lambda 1, 00 é maior ou igual a 1, e lambda 2, 00 também é maior ou igual a 1, então eu teria que provar. Com essas hipóteses, eu teria que provar que isso daqui também é maior ou igual a 1. Ok? A gente vai provar na próxima aula, na verdade a gente prova umas 3 coisas na próxima aula com a mesma conta. A gente faz essa conta na próxima aula. Ok? Então isso a gente pode provar, mas essa conta aqui não é tão simples, porque olha só, eu tenho que levar em conta, esse índice mi que está somando aqui, ele pode valer 0. Ah, beleza, não apareceu o que eu queria. Lambda 2, 0, 0. Mas ele pode valer também 1 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui, nada por aí. Ok? Então eu tenho mais um somatório I, variando de 1 até 3, da primeira matriz. Tem que manter esse índice, porque essa transformação é diferente dessa. São duas que eu tomei lá dentro. Tá certo? Índice 0, I, lambda 2, índice I, 0, é esse somatório aqui, ok? Então eu teria que mostrar que isso tudo aqui é maior ou igual a 1. Bom, isso aqui é maior ou igual a 1, porque esse é maior ou igual a 1, vezes um outro cara que é maior ou igual a 1, então esse pedaço certamente é maior ou igual a 1. Ninguém tem dúvida disso, ok? Mas eu teria que provar que esse pedaço que está aqui, que eu não sei nem se é positivo ou negativo, tá certo? Que esse pedaço que está aqui necessariamente tem módulo menor do que esse pedaço que está aqui. Mais grave, que esse bichinho aqui, o lambda 101, ele tem módulo menor que o lambda 100. Esse cara tem um módulo menor do que esse. Então isso aqui tem um módulo menor do que isso daqui. Então, se esse objeto for negativo, essa conta continua positiva. Tá certo? Porque esse objeto aqui é positivo de módulo maior do que esse cara daqui. A gente vai usar desigualdade, você vai comparar módulos o tempo todo aqui. Aí daí, você só provou que isso aqui é positivo, não é que é maior ou igual que 1. Pois é, mas acontece que como o grupo de Lorentz, o grupo inteiro, não é esse subgrupo que eu estou considerando, o grupo de Lorentz é fechado, lambda 1, lambda 2 é uma matriz lambda 3 do grupo de Lorentz. Então, lambda 00 dela, que a gente está calculando, ou é maior ou igual a 1, ou é menor ou igual a menos 1. Então, se eu puder provar que isso daqui resulta positivo, tem que ser maior ou igual a 1. Acabou. Tá certo? Então, o que eu precisaria provar é que esse cara perde em módulo para esse cara daqui. Se for positivo, olha, se for negativo, não vai estragar. Isso continua positivo. E para ser positivo, tem que ser maior ou igual a 1. Está demonstrado isso. Está demonstrado o fechamento. Ok? Que a inversa de uma matriz com determinante mais 1 tem que ter determinante mais 1 também é óbvio. Porque a matriz, vezes a inversa, vai ter que dar identidade. Ela tem determinante 1. Então, se essa é determinante 1, a outra inversa também tem que ter determinante 1. Também teria que mostrar que o lambda 00 da inversa é maior ou igual a 1. E segue essa mesma receita. Tá certo? É a mesma demonstração. A gente vai deixar para fazer essa demonstração na próxima aula. Tá? Que esses índices 0i, os componentes 0i perdem módulo para os componentes 00. É isso que basicamente a gente vai mostrar. Mas a razão disso está aqui. Ó. Sai dessa relação aqui. Claro que o lambda i0 aqui, ó, eu tenho que somar 1 para chegar nele. Ok? Então isso já está sugerido aqui. Que esses caras com 1i aqui, eles perdem para aquele 00 ali em módulos. São quadrados, então no fundo o que eu estou comparando são módulos. Ok? Perde para lá. É isso que a gente vai ver. A diferença é que lá está lambda i0. Aqui está lambda 0i, a gente já sabe que não pode trocar esses índices de graça. Então a gente vai ter que achar uma relação disso. Tá certo? Para poder fazer, para poder provar isso de uma maneira completa. Ok? Então a gente vai conseguir provar o fechamento, conseguir provar que a inversa está lá. Isso sim vai dar maior igual a demonstrar. A associatividade já vale, isso vai ficar demonstrado como sendo um subgrupo como a gente queria. Tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena falar agora, ou se a gente já adia tudo para a próxima aula. Bom, a gente pode falar dessa questão do conexo. Aí tem uma outra coisa bonitinha, eu sei que já estamos adiantados a hora, mas que acho que fecha essa discussão de uma maneira simpática, que é a seguinte. A gente pode ter ficado chateado porque a gente tinha um grupo de Lorentz, satisfazer aquela relação, preservar o intervalo. Lá dentro dele, a sensação que a gente tem é que estrutura de grupo a gente só tem aqui, nesse pedaço, que é o único subgrupo que ele tem. Isso parece estragar a coisa, porque na verdade é a ideia da relatividade. Ou seja, se eu faço uma transformação, vou para um referencial, depois vou para o outro, isso tem que ser equivalente aí direto. Eu não preciso desse referencial do meio, não existe um privilégio. Esse passo não pode ser obrigatório. Ou seja, a noção de fechamento é muito íntima dessa simetria, de eu trocar referencial e ver a mesma teoria física e tal, que a relatividade preconiza por eletromagnetismo, mas em geral, estende para a situação geral. Ok? Então, isso aqui parece uma coisa chata, porque isso aqui não tem essa estrutura, esses dois aqui não são nem fechados, como a gente já havia comentado. Ok? É como se uma parte do grupo de Lorentz fosse meio podre, e que a gente fosse, portanto, se restringir a trabalhar aqui, que funciona como subgrupo. Primeira observação, sim, nós vamos nos restringir a trabalhar aqui, com duas exceções. Existem duas transformações de Lorentz que atendem àquela relação, mas que a gente precisa considerar que são simetrias da natureza, para algumas teorias, não para todas, para alguns fenômenos, portanto, descritos por essas teorias, não para todos, que são a paridade e a reversão temporal. Ok? A gente precisa falar dessas duas. Então, olha só, a paridade ela é definida assim, igualzinho numericamente, diagonal, igualzinha à outra métrica que a gente, não a métrica, né, a métrica que a gente usa, igualzinha a métrica, numericamente é igual. Mas o que a paridade está me dizendo? Está me dizendo que eu vou trocar todos os eixos espaciais, x por menos x, y menos y, z por menos z. O determinante da paridade, está evidente aqui para todo mundo, o determinante da paridade é menos 1. E a paridade 0, 0, ela é maior ou igual a 1, que em particular ela vale 1. Então a paridade, ela pertence a quem lá? Olha, o determinante menos 1 e ortógono. Ela não está no subgrupo, tá certo? Ela está aqui, ó. Está aqui, nesse. Ok? A reversão temporal, ela é menos isso. Ela é menos 1, mais 1. O resto é tudo zero. Portanto, a reversão temporal tem evidentemente determinante menos 1 também, mas tem o lambda 00 dela é menos 1. Portanto, ela pertence a determinante menos 1, mas ela é para baixo. Ok? Esses dois objetos estão fora do subgrupo, mas eles precisam ser considerados porque, eventualmente, o sistema físico que eu estou modelando tem invariância por paridade, tem invariância por reversão temporal, por uma das duas, tem por uma, não tem pela outra, mas eventualmente a gente vai precisar considerar isso. Agora tem uma coisa muito bonitinha que fecha a aula, que é o seguinte, há uma maneira de fechar a aula. Na verdade, se eu quiser considerar uma matriz qualquer, não precisa ser essa, deste setor, por exemplo, eu posso provar que qualquer matriz desse conjunto é a paridade vezes uma matriz do subgrupo. Próprio ortógono. Ok? Que qualquer matriz desse pedaço aqui, desse subconjunto, é uma matriz daqui vezes a inversão temporal. E que qualquer matriz ou qualquer transformação desse cara que está aqui é uma matriz desse subgrupo vezes a paridade vezes a reversão temporal. Além dessas transformações, que são transformações de Lorentz, atenção, pega isso aqui, bota aqui, ó, e vê se não satisfaz. Bom, com a paridade é óbvio, a paridade é exatamente igual à métrica, né? Se for dar a métrica vezes a métrica vezes a métrica, a métrica vezes a métrica dá 1, vai dar a métrica igual a métrica. E a reversão temporal é menos ela, então a diferença é só que se eu botar um som de menos aqui, o outro aqui, eles vão cancelar, fecha do mesmo jeito. Então, são transformações do grupo de Lorentz, mas elas não estão no subgrupo próprio ortógono. Mas elas são necessárias, precisa para representar fenômenos físicos, e mais do que isso, elas dão um mapa para eu quero falar do grupo de Lorentz. Eu quero trabalhar no subgrupo. Tudo bem, não tem problema nenhum, porque para falar do grupo inteiro, eu só preciso falar desse subgrupo de uma eventual composição com a paridade aqui, de uma composição com a reversão temporal aqui, ou com as duas aqui. Todo o grupo de Lorentz é
ou está aqui, ou é uma coisa que está aqui vezes a paridade, ou uma coisa que está aqui vezes a reversão temporal, ou uma coisa que está aqui vezes a paridade e a reversão temporal. Então a gente continua carregando fácil todo o grupo de Lorentz, apesar desses 3 pedaços que não conseguem trazer estruturas de grupo. Ok? Carrega-se fácil com aquele subgrupo aí. Por isso que muitas vezes se confunde, se fala, o grupo de Lorentz é esse setor Proctor-Topman. É comum achar isso na literatura. Isso aqui é o que a gente chama de SO13. Isto não é um grupo de Lorentz. Isso é este subgrupo. SO13. SO13. Transformações ortogonais, mas não no espaço euclidiano, no espaço que tem uma dimensão de tempo e 3 de espaço segundo a métrica de Minkowski, é isso que esse O13 quer dizer, tá certo? Ortogonal no espaço Minkowski, aquilo lá, tá certo? Especial, determinante mais um especificamente. É esse subgrupo aqui. Muitas vezes aparece, esse é o grupo de Lorentz. Não é o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz tem isso aqui como subgrupo. Mas o grupo de Lorentz é tudo que está aqui dentro, ou tudo que está aqui dentro vezes a paridade, ou tudo que está aqui dentro vezes a reversão temporal, ou tudo que está aqui dentro vezes as duas. Tá certo? Então, com esse subgrupo, com a paridade e a reversão temporal, você mapeia todo o grupo. Deixa eu mostrar para um setor, porque aí vocês fazem a prova toda, que a prova é ridícula. Tá certo? Eu disse que qualquer matriz, uma matriz A pertencente a L menos para cima, poderia ser escrito como uma paridade vezes um cara lá do subgrupo de Lorentz. Bom, qualquer matriz, inclusive essas, podem ser escritas como uma paridade ao quadrado vezes ela, tá certo? A paridade ao quadrado é identidade. Isso? Pega aquilo ali, faz aquilo ali, vezes aquilo ali, é identidade. Isso? Mas eu posso separar isso aqui, como P agindo sobre P vezes A, se eu quiser. Agora, observa esse cara que apareceu aqui. Tá certo? Lembre-se que esse cara pertencia originariamente a esse subconjunto, que não é subgrupo. Então, esse cara tem determinante menos 1, não é isso? Tá certo? Se ele vinha daqui, tem determinante menos 1. A paridade também tem determinante menos 1. Então, isso aqui é um objeto de determinante mais 1. Ok? O lambda 00 deste cara era maior ou igual a 1. Não é isso? Eu estou pegando que esse cara pertencia a esse subconjunto aqui. Esse cara tinha lambda A00 era maior ou igual a 1. Chamar assim. Ok? E a paridade? A paridade também tem o seu 00 maior ou igual a 1, em particular igual a 1. E como ela é diagonal, o único número da paridade que vai afetar a componente 00 aqui é justamente esse cara daqui. Então, o resultado de P vezes o A, componente 00 é 1, que é esse 1 aqui da paridade, vezes a componente 00 daquele cara lá, que já era maior ou igual a 1. Então, isso é maior ou igual a 1. Tá certo? Esse 1 aqui é a componente 00 da paridade, porque ela é diagonal. Então, é só esse cara que vai afetar. Então, olha, o que aparece aqui tem determinante mais 1 e tem a componente 00 maior ou igual a 1. Então, esse cara que aparece aqui, ele está no L mais para cima, ele está no subgrupo. É claro? E esse cara que aparece aqui, esse cara, por essas condições, ele pertence ao L mais. Então, um cara qualquer daqui pode ser escrito uma paridade vezes um cara que está lá no nosso grupo. Para uma bobagem, né? Você usa uma identidade. Você quer provar com um cara que está aqui, você escreve uma matriz B que pertence a L menos para baixo e diz que essa matriz B ela é igual a reversão temporal ao quadrado vezes ela. Abre como reversão temporal vezes reversão temporal vezes ela. E agora analisa esse cara daqui, vê se você não vai cair de novo no L mais para cima. Determinante menos 1. Determinante menos 1. Então isso aqui tem determinante mais 1. Tá certo? Lambda 00 desse cara, negativo. Tá certo? Lambda 00 da reversão temporal, negativa também, é diagonal, tem algum que vai influenciar, então aqui vai ficar positivo. Portanto, esse cara tem lambda 00 positivo, e determinante igual a mais 1, ele é do subgrupo, ele é L mais para cima. Ok? Então esse cara pertence a L mais para cima. Portanto, um cara qualquer desse setor é a reversão temporal desse cara. E do setor que estaria faltando, que seria esse cara daqui, você diz que ele é igual a P ao quadrado, T ao quadrado vezes ele, separa um PT aqui, tá certo? Com outro PT vezes ele, C, né, uma matriz C,
Então, C igual a isso aqui dá 1. E mostra que esse cara daqui, de novo, pertence a L mais possível. Ok? Você vai repetir isso aí tudo. Não, isso eu acho que é bom, eu não repetir, é bom vocês demonstrarem vocês mesmos, porque é uma conta simples. Claro? Então deixa eu fechar, repetir verbalmente. Tá? Não que eu não possa repetir, mas eu acho que é interessante que vocês façam essa conta, vocês venham para acreditar. Tá ok? Isso aqui é o único setor que é subgrupo, os demais não são, tá certo? Então, para ter uma segurança de trabalhar com uma estrutura algébrica bem definida, eu vou me restringir a esse cara. Mas mesmo restringindo esse cara, eu não perco a visão das demais componentes, dos demais subconjuntos do grupo de Lorentz, desde que eu use a matriz de paridade e regressão temporal. Qualquer cara daqui é, mais uma vez, a matriz de paridade vezes um cara daqui, que é o subgrupo que eu vou considerar. Qualquer cara daqui é a matriz de reversão temporal vezes um cara daqui, que é o que eu vou considerar. Qualquer cara daqui é a matriz de paridade vezes a matriz de reversão temporal vezes um cara daqui. Então, se eu considerar esse subgrupo, apenas ele, que é o que tipicamente a gente vai fazer, mas trouxer no bolso a paridade e a revolução temporal, só essas duas aí, de fora dele, só essas duas, eu mapeio todo o grupo de Lorentz, todos os subconjuntos, que de fato são desconexos. Eu não posso passar de um para o outro infinitesimalmente, não tem como infinitesimalmente eu trocar um determinante mais 1 para menos 1. Não tem como infinitesimalmente trocar o nome da 0, só pode estar acima de 1 com o valor que está abaixo do menos 1. Então consegue fazer isso de forma contínua. Esses conjuntos são desconexos, tá certo? E esse conjunto que contém identidade, que é um subgrupo, tá certo? E ele é conexo à identidade, ele permite se montar uma aula, olhar o setor infinitesimal para trabalhar com ele, basicamente. Mas, mais uma vez, trabalhar com ele sem perder o grupo completo se usar a paridade e a inversão temporal. Eu já avancei demais, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente encerra aqui e retoma na próxima aula com a demonstração.